Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, do verso 11 a 18. Estive aí fora aí 2 semanas, né? Mas eu pedi para editar os vídeos, inclusive, para eu tentar dar uma acompanhada e não viajar demais na sequência do raciocínio. Então hoje nós vamos falar do capítulo 2, do verso 11 até o verso 18. E a ideia é, mais ou menos, dessa separação, do número de versículos que a gente tem escolhido, é manter um raciocínio lógico. É a gente manter uma coerência daquilo que está sendo dito. Um dos grandes desafios da leitura da Escritura é exatamente a gente entender que essa divisão de capítulos e versículos... Luzes, aê! Essa divisão de capítulos e versículos, ela não faz parte dos originais. Ela foi inserida posteriormente e, de certo modo, adotada como um padrão que não é um padrão muito técnico. Então, por conta disso, que a gente sempre insistentemente diz para as pessoas assim: leia trechos inteiros, leia um capítulo, às vezes mais de um capítulo, porque senão você tropeça no entendimento. Você vai achar que um versículo só traz um conceito completo, e pode ser que esse conceito fora do contexto adequado pode estar sendo distorcido, está dizendo uma coisa que não é exatamente a ideia total e completa. Então, dentro dessa ideia, meus irmãos, a nossa escolha aqui pelo número de versículos está obedecendo 2 critérios: aquilo que a gente consegue trabalhar dentro do tempo proposto e, ao mesmo tempo, uma certa coerência lógica, né? Estamos falando de um só assunto. Antes de eu entrar diretamente aqui na explanação, vou pedir para o Rafa ler para nós então Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 18 apenas, tá bom? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É isso aí, muito bom. Irmãos, fazendo uma recapitulação aqui apenas do capítulo 2, tá? Para a gente não voltar muito longe, o capítulo 2 fala basicamente sobre essa ministração da graça e de como a salvação em Cristo Jesus possui essa característica tão marcante. Isso parece até clichê gospel, né? A gente fala de graça, 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 mas infelizmente o que nós temos como realidade é que a maior parte dos cristãos invoca a graça de maneira até leviana. As pessoas falam sobre graça, mas sem possuir um entendimento claro a respeito do que isso significa e até mesmo um compromisso com o que isso deveria despertar em nós. Uma vez que Deus nos deu, por sua graça, o privilégio de fazer parte da sua família, não dá mais para a gente viver do jeito que a gente gostaria de viver. E se vocês pararem para pensar, esse capítulo 2 fala sobre o povo de Deus, a nação de Israel, que possui uma promessa específica, e fala sobre os gentios. Os gentios, né, é muito interessante que eles são a grande maioria do público leitor das cartas paulinas. Então, quando nós colocamos tanta ênfase naquilo que é o ensino a respeito da igreja, que está em todas as cartas paulinas, é exatamente por conta disso. Não adiantaria a gente procurar no Antigo Testamento, que possui instruções que de fato são boas, são santas, são da parte de Deus, mas para a nação de Israel, tentando encontrar parâmetros para ser igreja. Agora, o apóstolo Paulo, sendo ele um doutor da lei, lá do Antigo Testamento, alguém que foi treinado aos pés
de um homem lá chamado Gamaliel, que não era qualquer rabino, era um rabino de muita reputação. Paulo tinha toda a autoridade no meio dos judeus para argumentar em cima da escritura do Antigo Testamento. Só que Paulo não está perdendo tempo com os judeus que estão na teimosia sem aceitar as disposições que agora Cristo traz como revelação através da igreja. Paulo literalmente sai em missão, e ele nessa missão prega igrejas aos gentios, né, os não-judeus, público do qual nós fazemos parte, e o seu ensinamento é exatamente sobre como que Deus fez daquele velho povo de Deus e deste novo povo de Deus um só povo. É disso que se trata a carta de Efésios, é disso que se trata esse capítulo. Então, nos primeiros versículos aqui, do capítulo 2, o que foi dito é sobre como nós éramos no passado. Essa foi a ênfase desse capítulo desde o começo, né? De onde que Deus nos tirou? De que abismo Deus nos tirou? E eu acho importante recapitular isso por uma razão extremamente simples. Há muitas pessoas hoje que querem ter um relacionamento de espiritualidade com Jesus que não sabem responder essa pergunta. Você pergunta para o cara assim: Jesus te tirou de onde? E ele fica assim: de lugar nenhum. Não há conversão na nossa jornada. Outra questão que se refere a isso que nós fomos no passado, né? Será que nós compreendemos que nós estávamos mortos dos nossos pecados? Porque tem muita gente que, aderindo à vida da igreja por contato e não por convicção, por uma revolução de entendimento, essas pessoas acabam achando assim: eu era uma boa pessoa, eu agora estou aqui porque eu estou querendo ser uma pessoa melhor. Então, se o cara chegou aqui achando que já era uma boa pessoa, ele não tem consciência de que ele estava morto nos pecados dele. Mas é só ele? Não, é todos nós, irmãos, não tem jeito. Outra situação, nós temos consciência de quais eram as nossas condutas que desagradavam a Deus? Isso é importante. Nós entendemos que nós estávamos debaixo da opressão de Satanás. O negócio aqui agora começa a ficar explícito, porque tem gente, quando pensa em opressão de Satanás, fica imaginando um cara lá que está, sei lá, debaixo de uma doença, está debaixo de uma opressão financeira, ou que está ficando endemoniado nos programas da televisão, né? Não, gente. Quem não estava em Cristo, e essa era a nossa condição antes de nós nos convertermos, está naturalmente debaixo da opressão de Satanás. E é exatamente por conta disso que, quando a gente começa a caminhar com Jesus, fica mais difícil. Gente, quando você já é de Satanás, Satanás não precisa nem fazer muita força. Você já é dele, ele deixa rolar solto. Aí esse ser humano, iluminado pelo Espírito Santo, resolve vir para a igreja, o que você acha que vai acontecer? Tudo de ruim. Satanás vai literalmente tentar fazer a festa na vida da pessoa. Então é muito curioso a gente pregar um evangelho dizendo para as pessoas: venha para a igreja que sua vida vai melhorar, sendo que isso é uma meia verdade. A gente tem que dizer para as pessoas assim: venha para a igreja que a sua vida vai piorar, mas depois vai melhorar. O fim é bom, mas o percurso às vezes vai ter muitas dificuldades. Então essa é uma realidade. Será que nós entendemos que nós no passado éramos prisioneiros da nossa velha natureza? Prisioneiros. Ou seja, o que me escravizava? As minhas inclinações naturais. Hoje tem militância, né, gente, de pessoas dizendo assim: não, mas eu nasci assim. Eu não acho ruim ninguém dizer que nasceu assim. Eu só tenho certeza, segundo o que a Escritura nos revela, que o jeito que você nasceu é seu direito querer ser o resto da sua vida, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus, nenhum de nós. Então não tem jeito. Você tem consciência de como você nasceu, qual que era a sua natureza? Você tem consciência de que nós éramos filhos da ira e não filhos de Deus? Tem essa falácia de que somos todos filhos de Deus. Isso é papo furado. Isso aí é um entendimento criado que não tem nada de bíblico. A Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. Depois, a partir aqui do verso 4, a gente vê o Paulo aqui falando a respeito do que nós somos no presente. Ele muda o viés. Então ele falou sobre o que nós éramos no passado. Depois ele fala sobre o que nós somos. E o que nós somos, irmãos? Coisas básicas demais, coisa que todo cristão deveria saber. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Olha que coisa bonita. Só saber isso já deveria ser motivo de muita alegria para cada um de nós,
e já deveria ser motivo suficiente para a gente querer sair para a rua, literalmente tentando enfiar Jesus goela abaixo nas pessoas, contando essas boas notícias, dizendo como que nós somos alcançados pela bondade de Deus. O que mais que é uma realidade agora? Nós estamos vivos em Cristo, apesar de antes estarmos mortos no nosso pecado. Então olha como é que mudou a situação. A gente estava morto no nosso pecado, agora a gente está vivo. E como que a gente está vivo? Quando a gente se torna parte do corpo de Cristo. Então aquele papo furado que a galera geralmente fala, né? Fala assim, não, eu gosto de Deus, eu só não gosto da igreja. Literalmente não faz sentido. Isso é o desejo de um morto. O morto quer continuar morto, porque ele não quer ser parte do corpo, que é o que a igreja é. Então complicada essa situação, né? O que mais? Será que nós entendemos que no presente agora nós somos ressuscitados para uma nova vida em Deus? Será que nós entendemos que nós estamos nos lugares celestiais? Essa é boa, hein? Você fala assim, eu sou salvo. Talvez olhando no espelho você tenha dúvidas. Mas se você olhar para a Escritura e procurar o que ela diz a seu respeito, você vai descobrir que você já está no céu. A única questão que falta agora é fazer com que isso se materialize. Mas em fé, nós já estamos lá, nas regiões celestiais, meus irmãos, já está tudo resolvido. Por isso nós não temos que fazer nenhum trabalho, nós não temos que fazer nenhum despacho, uma invocação, nem nada do tipo. Porque na região celestial já está tudo resolvido. Falta só agora isso se tornar uma realidade. E isso está acessível a nós. Deus nos colocou exatamente para sermos essa materialização. Depois o texto vem falando, até o verso 10, sobre o que nós seremos no futuro. Aí ele diz que nós seremos, como igreja, uma demonstração da graça de Deus. Lembra que eu falei para vocês, algumas semanas atrás, que Efésios é o evangelho da igreja? Literalmente. Aqui Paulo está fazendo uma apologia explícita à importância de se entender o corpo de Cristo. Basicamente o que ele está dizendo, com outras palavras, não tem como estar em Deus sem estar em Cristo, e não tem como estar em Cristo sem estar na igreja. Ficou cara essa conta, né? Mas é isso que ele está dizendo. Então você diz assim, o mundo não percebe Deus. Meus irmãos, se Deus não for percebido na igreja, não será percebido em lugar nenhum. Não será, não há esperança. Mas eu vi uma pessoa que fez uma obra tão bonita. Gente, até os animais fazem obras lindas. Eu já falei daquele tigre que arrancou o braço do menino no zoológico, né? Aquilo é lindo. É uma manifestação daquilo que o tigre foi feito para fazer. Ser um animal selvagem. O menino enfiou o braço lá, o tigre comeu o braço dele. É lindo. É horrível, mas é lindo. Agora, nós como igreja não fomos chamados para sermos aplaudidos pelo politicamente correto. Nós somos chamados para sermos uma manifestação de graça, de modo que Deus só poderá ser encontrado em nós, na vida da igreja. Olha o tamanho da responsabilidade. Outra coisa que nós seremos no futuro, nós seremos a suprema riqueza da graça de Deus. Ou seja, qual é a coisa mais valiosa que Deus reservou para si? A igreja. Você fala, não, mas não são as pessoas. Então, vai ter pessoas que não estarão na eternidade com Deus, porque não fazem parte do corpo de Cristo. É só o corpo de Cristo que tem esse privilégio. Complicado, né? E outra coisa, nós seremos no futuro, feitura dele. Nós estamos sendo feitos pela obra do Espírito Santo, criados em Jesus para as boas obras. Então tudo isso é o que o texto fala. E a partir agora do verso 11, a gente começa a ver Paulo continuando essa ideia, mas falando aos gentios. Porque até aqui, Paulo meio que deu dicas valiosíssimas para os judeus, para aqueles que já eram os herdeiros de todas essas promessas. Agora Paulo, depois que ele já falou do como é que funciona para o povo de Deus, ele agora vai falar sobre nós que não somos naturalmente herdeiros de todas essas promessas, Então no verso 11, ele fala, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
Então nós fomos desprezados pelo povo de Deus. Meus irmãos, só em cima desse versículo eu consigo pensar assim, muitas coisas que a gente poderia pensar. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a seguinte: se o próprio Paulo aqui está constrangendo o povo de Deus por ter nos desprezado, como que nós podemos, ao sermos alcançados pela graça de Deus, nos relacionarmos agora com essa graça, nos relacionarmos com o corpo de Cristo, que é a igreja, com os irmãos, dentro de uma perspectiva arrogante ou dentro de uma perspectiva leviana, como se a graça de Deus fosse algo barato, fosse algo assim que literalmente não tenha custado a vida de Cristo. Como que a gente tem uma experiência tão superficial com tudo aquilo que Deus nos proporciona? Gente, ao olhar o Antigo Testamento, você começa a ver que Deus se apega às minúcias, se apega aos mínimos detalhes. Se um cara entrasse no Santo dos Santos, porque caiu uma sujeirinha lá dentro, ele morria fulminado. O cara que tentou salvar a Arca da Aliança, porque ia cair da carroça, morreu fulminado. Olha o tamanho do zelo de Deus pela obediência às pequenas coisas. Mas aí a gente, que não era herdeiro natural dessa promessa, foi enxertado no corpo, agora somos parte da igreja, e como que nós tratamos essa responsabilidade? De maneira leviana. A gente diz assim: eu estou aqui, mas Deus é bom. Gente, é fato que Deus é bom, mas se Ele não poupou os ramos naturais, e a própria Escritura diz isso, por que a gente pressupõe que Deus vai poupar a cada um de nós que fomos enxertados, que fomos inseridos na promessa, mas que não éramos herdeiros naturais dela? É muito complicado. Então, honestamente, você pega um judeu ortodoxo, que é o cara das minúcias, o cara que segue a lei ao pé da letra. O dia que você vê um, você vai entender o que eu estou falando. Um homem tem uma barbona, ele vai estar vestido de preto, você nunca vai ver um judeu ortodoxo com outra cor, e ele tem o cabelo aqui assim, enrolado aqui, ó. Vai em São Paulo, você vai ver muitos lá. Aqui em Uberlândia, acho que eu vi só um. Então, o dia que você vê um judeu ortodoxo, você vai falar: esse cara. Aí você vai reparar que não interessa o contexto que ele está, na hora que ele vai comer, ele tem um rito dele com Deus. E você vai reparar que a vida desse cara é muito difícil, porque ele está todo apegado àqueles mandamentos que nós sabemos que não são capazes de salvar ninguém, certo? Agora nós, irmãos, na boa, na vivência dessa graça, deveríamos estar sendo muito mais zelosos do que esse cara. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente não precisa desse rito todo, a gente pode se barbear ou pode fazer qualquer corte de cabelo, né? Esse corte de cabelo aqui que eu faço é uma heresia para um cara desse, mas nas coisas que são verdadeiramente importantes, a gente deveria exceder a justiça desses caras. Isso está acontecendo? Não. Complicado, né? Então, Paulo está escrevendo aos gentios. E é por isso que nesse versículo eu consigo pensar em tantas nuances a serem abordadas, sobre como é um privilégio fazer parte da igreja, e a gente deveria o tempo todo estar se lembrando disso, para que a gente tivesse assim um coração mais grato. No entanto, a gente é exatamente o oposto disso, né? Bom, verso 12, o que é que diz aqui? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, nós não éramos, não somos, nunca seremos parte do Estado teocrático de Israel, tá, gente? O acerto da graça, que é plano de Deus desde sempre, porque Jesus não é um remendo na história, Ele é o fim da história, Ele é aquilo que era o propósito desde o começo. Jesus, que trouxe a nós essa graça, certo? Ele não está tentando consertar coisas que eventualmente possam ter dado errado. Então é fato que os judeus possuem promessas de natureza específica, mas não tente, através de uma conduta exemplar, tentar convencer a Deus de que você está vivendo segundo a vontade dEle. Nós fomos chamados agora nessa graça a vivermos de maneira que vai transcender a maneira do judeu. Então o Antigo Testamento não é uma referência de conduta para nós.
É uma referência de conduta para que a gente saiba onde que a gente tem que começar e onde que a gente tem que terminar em Cristo. Então a gente está começando onde os caras estavam terminando, literalmente, a sua jornada. É mais caro, é mais complicado. Ainda bem que a parte impossível dessa conta ser paga, Cristo já pagou na cruz. Porque senão aí de fato seria impossível. Então entendam isso, nós não somos judeus. Nós somos parte de um mesmo corpo, junto com os judeus, porque a salvação está na igreja, no corpo de Cristo e em nenhum outro lugar. E isso é algo que deveria ser óbvio para todo aquele que lê a Escritura. Você acredita mesmo que Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi salvo pela observância da lei? Gente, todos os homens e mulheres de Deus que foram levantados para liderar o povo de Deus, têm manchas nos seus currículos que são assim até absurdas. Davi, eu já estou pegando assim um cara que é o queridinho de todo mundo, né? Davi, adúltero, homicida, e mais do que isso, acumulou riquezas, Deus falou que não era para fazer, construiu palácios, Deus falou que não era para fazer, juntou mulheres, e se o negócio já não fosse, e cavalos também, e se já não fosse ruim, Salomão, o filho dele, fez mais ainda. E esses homens são os homens de Deus. Olha o tamanho da complicação, né? Então, como que um homem igual Davi pode ser salvo? A gente precisa entender o sacrifício de Cristo, embora ele tenha sido algo que ocorreu há 2000 anos atrás, de maneira visível para a humanidade, com efeitos que vêm desde a eternidade. Porque como Cristo já estava decidido a morrer desde antes da fundação do mundo, para Deus, que não está preso no tempo, no cronos, o decidir morrer e o morrer não tem diferença nenhuma. E é exatamente por conta disso que um homem como Davi e tantos outros consegue usufruir da graça de Deus, mesmo quando essa graça não estava revelada. Olha que coisa maravilhosa, gente. Agora vamos pensar. Davi não sabia metade do que você sabe. Como que é então a sua responsabilidade a partir disso? Porque de fato eu creio que a misericórdia de Deus para com Davi tem que ser mais folgada do que qualquer um de nós. Porque Davi viu a promessa de Cristo de longe. Ele falava a respeito de um Cristo que ele nem sabia quem era. Nós não. A situação é completamente diferente. Então, meus irmãos, vai custar mais caro. Vai custar mais caro. O final do versículo, não tendo esperança e sem Deus, somente o povo de Israel era herdeiro natural das promessas. Não dá para considerar o texto dentro de outro viés, tá? Então, se nós herdamos alguma coisa em Cristo, entenda que isso não é natural, isso é sobrenatural. E tem gente que quando vai para a igreja, às vezes fica procurando uma experiência sobrenatural de maneira sensitiva, né? O cara fala, eu queria sentir uns arrepios, né? Eu queria ver alguém falando umas línguas que ninguém entende. Gente, se vocês quiserem que nós falemos umas línguas que ninguém entende, nós somos bons nesse negócio também. Agora eu quero ver a gente conseguir falar na língua que você entende e você falar comigo na língua que eu entendo e a gente sair daqui edificado. Esse é o desafio. É um desafio tremendo. É a gente falar coisas que edificam uns aos outros. Isso é sobrenatural. Falar coisa que ninguém entende é natural, gente. Está todo mundo nas redes sociais, cada um defendendo aquilo que acredita e ninguém está entendendo ninguém. A gente se odeia pelos motivos mais fúteis. Ainda bem que já passou a eleição, agora a gente se odeia um pouco menos, né? A gente voltou a se odiar por causa de futebol e música, que são as coisas certas, né? Agora a uva passa no Natal, é verdade. É o motivo pelo qual a gente se odeia. Então, é ridículo. Mas por que isso? Porque nós não entendemos. Nós, então, irmãos, não somos herdeiros naturais, nós somos herdeiros sobrenaturais. A promessa é sobrenatural. Então a nossa conduta não deveria ser natural. Se você vem ao culto e fala assim, não, isso já ficou algo natural para mim, está errado. Virou um hábito. Está errado, velho. Não, eu vou para o culto porque eu acostumei, todo domingo eu vou para o culto. Qual é a diferença entre a sua experiência religiosa e de qualquer outra religião aí que nem conhece Bíblia nem Deus? Nenhuma, velho. Porque é natural. Nós não fomos chamados para viver no natural, nós somos chamados para viver no sobrenatural. Então todo dia tem que ter luta.
Se você está tendo luta, você vai entender que isso é processo de Deus. Você vai pegar em casa e falar assim, eu vou acordar cedo para vir no culto domingo de manhã, para quê? Tem os prós e os contras, né? O pró é café da manhã, o contra é acordar cedo, né? Para alguns. E aí você está em luta. Aí estando em luta, você vai pensar, não, se eu pensar em mim, a conclusão que eu chego é que eu não preciso ir no culto. Mas se eu pensar no corpo de Cristo do qual eu faço parte, eu entendo que as outras partes dependem de mim para conseguirem viver completude, o sentido de ser completo. Então o que eu faço? Eu nego o natural e vou ao culto. Sobrenatural. Tem nada mais sobrenatural que isso. Nada, vim 2 cultos na semana então, meu irmão. Põe a mão em mim, eu quero pegar essa unção. É isso, é disso que nós estamos falando. Vim 3 cultos na semana, você está louco, velho. Tem que andar com esse cara para aprender a ser espiritual. Orar sem ninguém mandar. Dar oferta sem esperar a palavra. Está vendo como tem um tanto de coisa que deveria ser fruto dessa experiência sobrenatural na nossa vida? E está se tornando parte de um rito litúrgico, vazio, que não faz sentido nenhum, que não tem diferença nenhuma para outra experiência. Então nós como igreja não podemos permitir que as pessoas se coloquem nessa posição de comodismo, a gente devia estar atrapalhando elas, para tirar elas do natural e tentar levá-las ao sobrenatural. E ter a certeza de uma coisa, se você vive o sobrenatural e começa a colar com alguém que só percebe o natural, essa pessoa vai ficar perturbada. Eu falo isso porque isso marcou demais a minha vida. Quando eu me converti, gente, o que você acha que me deslumbrou? De todas as coisas que poderiam me deslumbrar. Chegar na igreja e ver uma banda tocando música. Ver o pastor falando bonito lá, um tanto de coisa da Bíblia, algumas que eu já sabia, outras não. Ministério de dança, tinha isso quando eu me converti. Eu achava até brega. Então não foi por isso. Os dízimos e as ofertas, a ceia que eu não podia tomar enquanto eu não fosse batizado. Você acha que é por causa dessas coisas que eu fui para a igreja? Eu fui para a igreja porque eu olhava para o meu amigo que me levou para a igreja e eu dizia assim, esse cara tem alguma coisa que eu quero, eu não sei o que é, mas eu quero esse negócio. Porque esse cara é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Esse cara, ele era o voluntário para ajudar a lavar o prédio, esse cara era o voluntário para estar na reunião de oração das veinhas. E aí eu olhei e falei assim, esse cara está fumando alguma coisa que eu nunca experimentei, eu vou colar nesse cara que eu quero esse negócio para mim. E aí eu descobri o que era esse negócio. Até que depois de muito tempo andando com esse cara, não foi muito não, algumas semanas, eu tive uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa besta, gente. Aí eu saí do natural. Quando esse cara agora falava assim, vamos fazer uma coisa, eram umas coisas absurdas. Vamos visitar um cara ali? Eu, vamos. Nós íamos de bicicleta. E eu já morava lá no Jardim Patrícia. Aí eu falava assim, onde que é a visita? Ele, no Dom Almir. Só que, gente, isso é no 95, 4. O Dom Almir não era o Dom Almir de hoje, velho, que tem asfalto. O Dom Almir era o fim do mundo, a cidade acabava na rodovia, cara. De lá da rodovia só tinha o Moarama, não tinha mais nada. Então a gente tinha que pedalar do lado de cá do rio, até lá na rodovia. Se minha mãe ficasse sabendo disso, ela não deixava eu sair nem a porta, eu não contava, óbvio. E aí o que eu fazia? Ia lá, depois tinha que pegar um terrão. Chegava em casa depois marrom, à noite. Olha que tenso, complicado, né? Então a gente voltava para casa assim, vermelho de terra. E quando chovia, que aí você voltava vermelho de barro. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Natural é a gente ficar apertando uns aos outros, dizendo assim, ou vamos no culto, ou vamos na atividade, vamos no acampamento. Triste, né, gente? Então entendam, herdeiro natural de promessa de Deus, povo de Israel. E ainda assim, um povo que vai sofrer na mão de Deus. Porque eles receberam muito e vão ser cobrados em muito. Eles receberam até o próprio Cristo. Agora nós, irmãos, já que nós somos enxertados, é bom que haja em nós, no mínimo, um sentimento de gratidão que reoriente todas as nossas prioridades. Se isso não acontecer, está tudo muito errado, viu? Verso 13,
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então o que ele está dizendo aqui? Mudou tudo. Então lembra de tudo que o povo de Israel é e de que nós não somos. Ele agora está dizendo que pelo sangue de Cristo é como se a gente fosse. Porque o sangue de Cristo é poderoso para pegar aqueles que não são e fazer como se fosse. A única coisa que a gente sempre repete aqui que precisa ser considerada é: não é coerente que uma pessoa que foi chamada para ser filho de Deus tenha uma conduta de vida que se esforce para provar que Deus está errado a seu respeito. Isso não faz sentido nenhum. A gente deveria estar tentando fazer todo o esforço possível para confirmar que Deus está certo, e não para provar que Deus está errado. Então não tem jeito, meus irmãos, a gente precisa de esforço, faz parte disso. O esforço é a tradução da consciência que a gente tem de que agora nós também somos herdeiros dessas promessas todas. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Aqui também tem bastante informação para a gente digerir. Primeiro, gente, quando diz Ele é a nossa paz, a gente tem que entender que esta palavra paz, no contexto em que está sendo usada, ela é uma referência a tudo aquilo que o judeu percebia a respeito de Deus. A saudação tradicional de um judeu para com o outro, não para com um gentil, aliás, ele nem conversava com um estrangeiro, mas para com outro judeu é o shalom, a paz de Deus sobre a vida do irmão. Esse é o tratamento tradicional. Não sei se vocês se lembram do capítulo 1, Paulo aqui já vem quebrando os paradigmas. Ele pega e usa uma saudação mais contemporânea. Ele diz graça e paz. E o interessante é que, de fato, nós só nos tornamos parte dessa paz pela graça. Então, essa progressão, né, de tratamento ao cumprimentar uns aos outros, ela possui um sentido. Ela tem uma razão de ter se tornado comum nos escritos paulinos. Só que aqui, lembre-se que Paulo está falando para os gentios, não para o judeu. E aí ele diz assim: nós agora temos como nossa paz Cristo. Então, já que o judeu não nos deu a paz do Senhor, a paz de Deus, o próprio Filho de Deus veio e, por sua graça, nos deu. Então, mais uma vez, é um reforço da ideia de inserção. Nós fomos colocados no corpo de Cristo mesmo, não tem como discutir isso. Mais um pouquinho ainda no mesmo versículo: de ambos os povos fez um. Que ambos os povos? Gentios e judeus. Nós e os herdeiros da promessa. Não tem mais diferença, gente. Todos carecem de Cristo Jesus. Todos carecem da graça, porque a lei não salva ninguém. Sempre foi assim, não mudou nada. Agora mais ainda. E aí no finalzinho desse versículo tem uma referência aqui maravilhosa. Diz, né? Tendo derrubado a parede de separação que estava no meio. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente terminou o Evangelho de Mateus, um dos acontecimentos do final do Evangelho é que no momento em que Cristo expira, no momento em que Ele entrega a sua vida, o véu, a gente falou sobre o véu que havia no templo, separando o santo dos santos do santo lugar, que era o lugar que apenas os sacerdotes poderiam ir. E este véu, que eu falei lá quantas camadas ele tinha, que era um bando de pano, gente. Ele rasgou de cima para baixo, que é uma coisa até absurda, né? Uma cortina, o normal é sempre rasgar de braço para cima, que é onde está raspando o chão. Então nós falamos sobre isso lá no Evangelho de Mateus, né? Esses detalhes sobre o véu, obviamente, eu procurei na cultura judaica, para complementar a história. Só que aqui não está falando de véu, de separação, está falando de parede. Aí você fala, mas que parede? E se você pegar o mapa do templo, geralmente em algumas Bíblias, né, as mais antigas principalmente, lá no final da Bíblia tem um monte de ajudas, tem um mapa do templo, de como o templo era, ali no templo de Jesus, né? Você vai ver que existem pátios,
Então o primeiro pátio externo era chamado Pátio dos Gentios. Depois tinha uma parede, e dali para frente, contornando a parede, havia o Pátio dos Judeus. Depois, dentro do Pátio dos Judeus, tinha uma outra área e ia ficando cada vez mais segregado, separado, até você chegar no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, havia uma parede entre gentios, que estavam no pátio dos gentios, e os judeus, que estavam no pátio dos judeus. Até essa parede agora está sendo derrubada. Então não é só o véu, rasgou o véu, beleza. A graça de Deus agora, a glória de Deus está sobre toda a terra. Mas Deus pode ser adorado em todos os lugares. Mas agora também caiu a parede. E isso se refere a quê? Não há mais diferença entre judeus e gentios. Literalmente nós estamos no mesmo barco, meus irmãos. Isso é maravilhoso, né? Só isso daqui também é um assunto que poderia ser explorado assim, à exaustão, né? E gente, o gentio para o judeu era tratado igual cachorro. Literalmente, era tratado como um ser inferior. Lembram também daquela história da mulher cananeia? A gente falou isso lá no Evangelho de Mateus. A mulher cananeia é muito legal porque o texto fala assim, né? Uma mulher cananeia chegando em Jesus, disse, né? Vem curar minha filha, não sei o quê. E Jesus fez o quê? Virou a cara e fingiu que nem era com ele. E aí ela insistiu, o que Jesus falou? Falou assim, não é justo tirar pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. E aí ela falou a palavra mágica, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela está reconhecendo que ele é o Cristo, uma pessoa que não é da etnia certa, igual nós. E aí o que aconteceu no meio desse processo? Ela falou a palavra que é totalmente coerente. Ela diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. E aí Jesus virou e falou, é essa fé que eu estou procurando. E aí foi lá e falou, tua filha está curada, e de fato aconteceu. Então, num primeiro momento, eles estavam aplaudindo Jesus, num segundo momento ficaram com raiva, porque ele deu atenção para um gentio. Agora, meus irmãos, essa parede não existe mais. Não existe esse homem herdeiro das promessas especial. Todos nós agora estamos diante de Cristo. Só que é bom que a gente entenda que todos nós somos iguais a essa mulher cananeia. Não somos merecedores. Mas se nós reconhecemos que Jesus é o Cristo e nos portarmos em humildade diante dele, nós seremos abençoados. Isso é fato. Isso aqui é algo que a gente vê na Escritura o tempo inteiro. O que mais? Verso 15 diz, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, bem óbvio, né, gente? Desfez a inimizade. Não é mais sobre mandamentos, é sobre uma consciência transformada segundo a vontade de Deus, que excede os mandamentos. Porque Cristo cumpre a lei, Ele não contorna ela, Ele não revoga, Ele excede em graça, em bondade, em misericórdia. Só que o mais interessante é, o que Cristo está criando? Em si mesmo, dos dois, os gentios e os judeus, um novo homem. Gente, preste atenção. Deus, Cristo, não está criando novos indivíduos. Ele não está criando novos indivíduos. E às vezes na nossa experiência de espiritualidade é isso que a gente está buscando. Eu quero andar com Deus porque eu quero que Deus me abençoe, que eu vou me tornar uma pessoa melhor, apesar de vocês. Porque eu tenho que aguentar vocês. Não existe isso. Deus está criando um novo homem. É um homem. Então este homem se refere exatamente ao conceito de um povo. E que povo é esse, gente? É exatamente este novo homem que possui um corpo e que Cristo é o cabeça, a igreja. Então não tem como a gente viver com Deus, ser abençoado por Deus, dizer que vive uma espiritualidade sem ser parte desse novo homem. Não tem como, não faz sentido, não tem como ler o texto e entender algo diferente disso, meus irmãos. Então é um novo homem, não um monte de indivíduos, fazendo a paz. Verso 16, de novo, insistindo, pela cruz, reconciliar ambos com Deus,
em um corpo. Um corpo. Não tem jeito. Ah, eu quero andar com Jesus, mas eu não aguento fulano. Então, se fulano também é de Jesus, toda vez que você nega o irmão, você está negando Jesus. É ruim ouvir isso. Eu também tinha vontade que alguns morressem, igual a Ananias e Safira, no meio do culto ainda, para gerar mais temor nos outros. Sabe? Eu faço até uma lista já de sugestões para Deus, mas não é assim que funciona. É um corpo. E não vem com esse papo de tipo assim, se uma parte está comprometendo o corpo, vamos amputar. Eu quero ver você ter uma unha encravada no dedo, cortar a mão fora, porque às vezes é isso que a gente quer fazer. Então, às vezes, tem partes que são de fato amputadas, mas até a gente ter que chegar nesse extremo, é necessário que a gente tenha todo o zelo. E quando você está com a mão machucada, o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo, usar o corpo inteiro para proteger essa mão. Para ela não apanhar, para ela não pegar peso, para ela receber o tratamento adequado. Então a gente deveria fazer o mesmo por aqueles que são parte do corpo. Como nós não sabemos quem é, porque se soubesse também seria mais fácil, né? Se tivesse uma auréola em cima da cabeça de cada um que nós temos certeza que é salvo, seria bom demais. O resto a gente nem deixava ir passar da porta, né? Com certeza. Já tinha desistido. Eu já desisti, eu nem sei quem são. Seria mesmo, a gente iria desistir dos outros. Então, exatamente por conta disso, é que Deus não vai revelar. O Espírito Santo fala com o seu espírito se você é filho de Deus, mas não fala com o meu espírito se você é filho de Deus. Então a gente consegue enganar um ao outro. Então a gente tem que tratar como Cristo trata. E Cristo trata Judas e Pedro do mesmo jeito. É a mesma ceia, é a mesma mesa, é acesso à mesma intimidade. É caro. E nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Verso 17 e 18, para a gente encerrar, diz: e vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então aqui ele fala sobre essa natureza do que Cristo completou em si mesmo. Mais uma vez falando, judeus e gentios, herdeiros naturais da promessa, e vocês que foram colocados, entendam que agora vocês são um só. E não são um só de qualquer jeito. Vocês são um só de modo que nós comungamos do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então não tem jeito, meus irmãos. Ou a gente começa a literalmente olhar para tudo aquilo que é um religioso assim de alta qualidade, sabe, de conduta exemplar, de rigor na observância dos mandamentos, e excede o que esse cara é em graça, ou então a gente nunca vai sair do natural e chegar no sobrenatural. Se a gente viver ainda folgadamente a nossa experiência com a igreja, aí é que não chega mesmo. Aí já era. Aí não há esperança. Amém? É isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, agradecendo pela oportunidade de garimparmos na sua palavra coisas tão valiosas, tão ricas para a nossa existência. Que o Senhor nos dê, Senhor, o zelo necessário para que tudo isso se torne verdade na nossa vida, Pai. Para que a gente possa ser a igreja, o corpo do Senhor, que brilha, que transcende em graça, em amor, em misericórdia, em cuidado, em responsabilidade pelo todo, para que o Senhor seja glorificado. Menos do que isso, a sua palavra está dizendo que não serve para o Senhor, Pai. Então nós estamos aqui dizendo que também não deve servir para nós. Que o seu Espírito Santo nos incomode nesse sentido, nos trazendo diligência. Que a gente faça mais pela consciência de que nós fomos chamados para sermos mais. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.